mais morar em nós. Amém? Por isso que a gente tem que se livrar de muitas coisas, renunciar a algumas coisas, liberar o perdão, porque a mágoa ela não se encaixa no nosso Deus. O perdão sim, amém? Então o perdão e Deus é uma fusão, é como se fosse um só. A mágoa não. Então a mágoa é como um lixo nessa casa, que vai tornando o lugar meio que insuportável para Deus morar, amém? Então a gente tem que ir trabalhando no nosso dia a dia, na nossa vida, para a gente ir tornando a nossa vida um lugar agradável para Deus morar, amém? Glória a Deus. Você está bem, sim ou não? Diga graças a Deus. Eu quero você animado, quero você para cima, porque Deus, irmão, Ele é bom, Ele está conosco em nome de Jesus. É como eu disse, é tudo uma questão de escolha. Domingo passado a gente já falava a respeito disso. É tudo uma questão de escolha. Ou você olha para o extrato da sua vida e vê o que tem, decide ser feliz com aquilo, ou você olha e vê aquilo que ainda não tem e decide ser infeliz com aquilo. Quando a gente escolhe a coisa certa, irmão, a gente passa a não ter mais necessidade. Paulo diz: eu não tenho mais necessidade. Eu não digo isso por necessidade, porque eu aprendi a me contentar com o que eu tenho, amém? E isso é importante, sabe? Eu estava conversando com uma pessoa sexta, e ela me disse algo, aquelas fofocas gospel, sabe, aquelas fofocas santas. E ela disse que alguém da antiga igreja disse assim para ela: você acha que o pastor fez falta lá para nós? Ele não fez falta não. Ele não fez falta não, porque o outro pastor chegou, é amoroso, atencioso, vai na nossa casa, cuida da gente e tal. E aí eu fiquei contente com isso, irmão, por incrível que pareça, porque eu faria falta se eu tivesse dado de mim para as pessoas. Se eu tivesse dado de mim, muito de mim para as pessoas, então eu faria falta. E eu falei para ela, sabe por que eu não fiz falta? Porque eu não me dei para as pessoas, eu dei a Deus, amém? E foi uma crítica, lógico, mas pela primeira vez eu recebi bem uma crítica, porque eu trabalho, irmão, para que você possa estar com Deus e conhecer a Deus e depender o menos possível do homem, amém? A nossa visão aqui é a visão do homem segundo o coração de Deus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu só sou o porta-voz, amém? Eu só sou aquela pessoa que Deus elegeu para subir aqui e transmitir o recado de Deus para você. Mas o nosso pastor tem que ser Ele, e aí nada vai nos faltar, amém? Então essa palavra, ela entrou no meu coração de um ponto de vista positivo. Então é tudo uma questão de escolha. Eu poderia olhar e falar: poxa, mas tudo que eu fiz por aquela igreja, por aquele povo, como assim? Eu nunca fiz falta. Ai meu Deus, eu acho que eu já vivi muito isso. Mas de repente, parece que o Espírito Santo chegou com a resposta na hora, e veio aquela palavra. As pessoas não sentiram falta de você, porque não foi você que foi entregue às pessoas, amém? E aí eu fiquei feliz, porque essa é a missão que Deus me deu, amém? Então abra sua Bíblia, irmão, por gentileza, no livro de Gênesis, capítulo 27. Gênesis, capítulo 27. Versículo 18. Gênesis 27, versículo 18. Amém? Quem achou, diga amém. E foi ele a seu pai e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? Diga bem forte comigo: quem és tu, meu filho? Guarda isso. E foi ele
a seu pai e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? E Jacó disse a seu pai: eu sou quem, irmãos? Esaú. Jacó disse ao seu pai: eu sou Esaú. Ele era Esaú? Não. Irmão, nós não podemos dizer que somos alguém que não somos. Amém? Não podemos mais viver neste lugar, irmão, de aparências. Sabe aquele ditado, as aparências enganam? Eu tenho outra palavra para você. As aparências nunca enganaram a Deus. Nunca. Então ele vai ao pai que está cego, se passa por alguém que ele não é, para tentar usurpar uma bênção que teoricamente não seria dele de jeito maneira. E aí o pai cego ouve o filho e pergunta: quem é você? E ele diz assim: eu sou Esaú. Mas ele não era. Irmão, se Deus perguntasse para você hoje: quem é você? Que resposta você daria? Porque você pode se passar por Esaú, mas Deus sabe que você não é. Você pode se passar, irmão, por crente, mas Deus sabe se você o é. Quem você é? Porque a diferença daquele que vai nos dar a bênção, daquele que iria dar a bênção a Jacó, é que os olhos do nosso Deus tudo vê, enquanto o de Isaac já não podia ver mais. Amém? Então quando você chega diante de Deus, os olhos de Deus tudo vê. Não adianta você se passar por alguém que você não é. Continua, por gentileza. Versículo 19. E Jacó disse a seu pai: eu sou Esaú, teu primogênito. Tenho feito como me disseste. Levanta-te agora, assenta-te, come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Então disse Isaque a seu filho: como é isto, que tão cedo achaste a caça, filho meu? E ele disse: porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu o quê? Então você vê que Isaque está meio que desconfiado. Vou te contar a história, presta atenção. No passado, a bênção ia passando de geração em geração, do seu pai para o primogênito. E a bênção que esses homens possuíam não era algo irrelevante, irmão, que infelizmente na nossa geração parece não significar muita coisa. Então as pessoas, por exemplo, elas iniciam relacionamentos sem a bênção de Deus. Pessoas, irmão, compram e vendem, tomam decisões sem se importar se Deus abençoa ou não o que ela está fazendo. Naquela época era algo tão sério, tão valioso, que ia passando de pai para filho o seu primogênito. Aí o Isaque já está velho,
E ele chama o primogênito Esaú e diz assim: filho, vai no campo, prepara para mim uma caça, um guisado, para que eu possa comer e te abençoar, porque a minha hora está se aproximando. A mãe, a mulher de Isaac, a Rebeca, ouve a conversa. E aí ela vai lá para Jacó e diz assim: Jacó, eu ouvi seu pai falando que vai abençoar o seu irmão Esaú. Vamos nós fazer aqui o guisado que ele gosta, e você vai se passar por Esaú para ele abençoar você e não teu irmão. Jacó disse assim: mãe, se eu enganar meu pai, eu vou receber maldição e não bênção. E a mãe disse: tua maldição seja sobre mim, meu filho, faz do jeito que eu estou falando. E aí ele foi lá, pegou no curral, preparou tudo, levou para o pai. O pai falou: uai, mas como você conseguiu fazer tudo tão depressa? E aí ele diz: sabe o que é? Deus mandou ao meu encontro. Sabe uma coisa que você tem que saber nessa história, irmão? Que Jacó está tentando receber uma bênção de uma maneira, como que eu posso dizer, não muito honesta. Uma bênção que já era dele. A Bíblia diz que quando ele ainda estava no ventre, junto com o seu irmão Esaú, Deus falou: aí nesse ventre, o maior vai abençoar o menor. Então o Jacó, ele não precisava mais querer se passar pelo primogênito, porque ele já era o eleito de Deus. Diga graças a Deus. Irmão, você não precisa mais se passar por esse ou por aquele, porque Deus elegeu você. Amém? Você tem que ter isso dentro de você. Eu não preciso mais me passar por Esaú para receber uma bênção que teoricamente não é minha, porque a bênção que eu vou receber não está mais na mão de Isaac. Diga glória a Deus. Irmão, a bênção que você vai receber não está mais na mão do pastor, ela vem direto de Deus para você. Então, se o pastor tiver um preferido que não seja você, não interessa, porque a bênção não está mais na minha mão. Nós já passamos dessa fase de você chegar e falar: pastor, faz uma oração para mim, porque eu já orei, pastor, mas o senhor é pastor, né? Não, irmão, você não precisa mais se preocupar em ganhar simpatia, em se mostrar alguém aos olhos do pastor, porque a bênção que você precisa não está mais na mão de Isaac. Você já foi eleito por Deus. Diga graças a Deus. Amém? Isso é tão sério que o Isaac recebeu a palavra de Deus: nesse ventre aí eu vou mudar as coisas. O maior vai ter que servir o menor. Então Isaac, homem de Deus, deveria abençoar Jacó, não o primogênito, o menor. Mas uma liderança cega não vai cumprir as ordens de Deus, irmão. Amém? Uma liderança cega não vai andar em sintonia com a vontade de Deus. Então nós que achamos enxergar alguma coisa, estamos sempre elegendo aquele que é, quando Deus escolhe aqueles que não são para confundir os que são. Você está entendendo a mensagem? Então quando o pastor começa a eleger alguém, ele acha que está enxergando alguma coisa, e aí ele olha para o irmão e fala: não, eu vejo que esse irmão está se envolvendo, está crescendo, eu vejo que essa irmã está diferente, acho que eu vou eleger ela. E Deus está dizendo: se você ouvir a minha voz, você não precisa enxergar nada. Diga glória a Deus.
Então Isaac, irmão, estava cego. Cego. Ele deveria falar assim: Esaú, vai ser diferente aqui porque Deus falou. Irmão, quebrar os protocolos, nem todo mundo está disposto a fazer. Quebrar o curso natural das coisas para ouvir a voz de Deus, nem todo mundo está disposto a fazer. Sabe, há dias que os pais deveriam ensinar os filhos o caminho que devem andar, mas vivemos um tempo onde os filhos estão tendo que ensinar os seus pais. Não se acovardem, filhos, não tenha medo, porque a Bíblia diz que quem ouvir vocês, a mim me ouve, disse o Senhor. Mas quem rejeitar vocês, a mim me rejeita. Irmão, se a palavra de Deus está na sua boca, não importa se você é filho, se você é pai, se você é marido, se você é mãe, se você é um estranho. Não se acovarde de pregar o Evangelho. Amém? Não tenha medo de sofrer rejeição por pregar a palavra. Não tenha vergonha. Amém? Não tenha. O Pedro estava me contando: pastor, cheguei num senhor aqui na cidade e falei: você tem um minuto? Quero te dar uma palavra. E aí o Pedro falou: olha, João 14:6 diz: eu sou o caminho. E o rapaz completou: a verdade e a vida, ninguém vai a Deus senão por mim. Aí o Pedro falou: você conhece a palavra, né? Ele falou: sim. E João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho e tal. E aí o Pedro falou: olha, mas não é só conhecer, é praticar. E aí o rapaz disse para ele: eu sou pastor, filho. Aí ele falou: ah, tá. Ele falou: quer dizer, eu fui pastor, hoje eu sou macumbeiro. Ele falou: pastor, olha onde eu me enfiei. E aí ele falou assim: hoje eu sou macumbeiro, casei com outro homem. E aí o parceiro dele se aproximou da conversa, e o Pedro falou: mas como isso aconteceu com o senhor? E aí ele foi tentando explicar, e o Pedro falou para ele assim: olha, eu não conheço vocês, provavelmente vocês nem são aqui da cidade, porque não conheço vocês, mas se Deus me colocou aqui para falar para você, agarre a sua chance, porque você conhece a verdade e você sabe que o diabo vem matar, roubar e destruir, e é você que ele quer. Irmão, será que nós teríamos essa ousadia? Será que nós nos permitiríamos ser instrumentos de Deus dessa maneira? Porque pode ser, irmão, a última chance desse ex-pastor. Então ele falou: pastor, eu não sei nem como. Eu falei: não é você, é Deus se projetando em direção a ele. Ele só usou quem estava disponível. Irmão, nós precisamos entender que aquilo que eu preciso não está mais na mão de Isaac, está na mão de Deus. E se a liderança ouvir a voz de Deus, ela não precisa enxergar nada. Porque às vezes aquilo que nós possamos ver com os olhos é só aparência. Se a gente ouvir a Deus, Deus vai falar: unge ele, unge aquele outro. Deus, mas esse não é nada, esse não parece ser. E Deus está dizendo: eu sempre escolhi os que não são, para confundir os que são. Amém? Então, irmão, não caia nessa pilha de achar que o homem está em posse da bênção que você precisa. Não está. Então não adianta você chegar aqui na igreja e ficar nessa dependência da gente. Sabe, eu gosto do John. O John começou a congregar aqui com a gente. Balança a mão aí, irmão, para todo mundo saber quem és tu. E ele vem terça, ele vem sexta, e ele passa por nós ali no portão, cumprimenta, e entra, senta aqui e já vai falar com Deus. Às vezes nós ficamos esperando, né,
pessoas chegarem no culto e ele já está aqui falando com Deus. Eu acho que se a gente chegar para ele e falar, irmão, não vai ter culto hoje, ele falar, para mim teve, que eu já estava aqui no culto, ó. Porque, irmão, não sou eu que detenho a bênção dele. Amém? Então guarda isso já no seu coração. Versículo 20. Então disse Isaque a seu filho: como é isto, que tão cedo a achaste a caça, meu filho? E ele disse: porque o Senhor teu Deus mandou ao meu encontro. E disse Isaque a Jacó: chega-te agora, para que eu te apalpe, meu filho, se és meu filho Esaú mesmo ou não. 22. Então se chegou Jacó a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: a voz é a voz de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú. E não o conheceu, porquanto as suas mãos estavam cabeludas, como as mãos de Esaú, seu irmão. E o abençoou, e disse: és tu meu filho Esaú mesmo? Olha a desconfiança. E ele disse: eu sou. Então disse: faze chegar isso perto de mim, para que eu coma a caça do meu filho, para que a minha alma te abençoe. E chegou-lhe e comeu, e trouxe-lhe também vinho e bebeu. E disse-lhe Isaque seu pai: ora, chega-te, beija-me, filho meu. Chegou e o beijou. Então, sentindo o cheiro das vestes, o abençoou e disse: eis que o cheiro é do meu filho, como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Assim pois, olha a bênção, te dê Deus do orvalho dos céus, das gorduras da terra, e a abundância de trigo e de mosto, e sirvam-te povos, nações se encurvem a ti. Seja senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos são os que te amaldiçoarem, bendito sejam os que te abençoarem. E aconteceu que, acabando Isaque de abençoar a Jacó, apenas Jacó acabara de sair da presença de Isaque seu pai, veio Esaú seu irmão da sua caça. Fez também ele um guisado saboroso, trouxe ao seu pai e disse ao pai: levanta-te, meu pai, come da caça de teu filho, para que me abençoe a tua alma. Disse-lhe Isaque seu pai: quem és tu? E ele disse: eu sou teu filho, o teu primogênito. Então estremeceu Isaque de um estremecimento muito grande, e disse: quem pois é aquele que apanhou a caça e me trouxe? Eu comi de tudo, e antes que tu viesse, o abençoei, e ele será bendito. Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, gritou com grande e muito amargo grito, e disse a seu pai: abençoa também a mim, meu pai. E ele disse: veio teu irmão com sutileza e tomou a tua bênção. Para aí, irmãos, diga assim comigo: a minha bênção ninguém pode tomar. Irmão, quando Esaú chega, Jacó já tinha passado na fila. O Esaú desesperado, chorando, gritando: pai, me dê uma bênção, pai. E o pai falou: filho, seu irmão veio na frente, no seu lugar, e a bênção está com ele. A bênção já está com ele. E aí depois o pai vai continuar dizendo: você vai ser servo do teu irmão. Tudo que o seu irmão fizer vai prosperar, vai dar certo, e você vai servir ele. Aí o irmão enfurecido diz: já está perto dos dias da morte de meu pai, e assim que o luto terminar, eu vou matar o meu irmão Jacó. Irmão, quando nós vivemos na religiosidade, tudo que se vê dentro de uma igreja é disputa.
Gente matando gente, irmão. Pastor, Deus me livre matar alguém, pastor. A Bíblia diz que se você aflige teu irmão, você já é um homicida. Quantas pessoas, irmão, que a gente acaba matando com a nossa língua, com o nosso parecer, com o nosso julgamento, como se a bênção estivesse nas nossas mãos, e não está mais. Deus, Ele vai abençoar quem Ele quer, irmão, promover quem Ele quer, exaltar quem Ele quer, favorecer quem Ele quer. Você não precisa se passar por quem você não é para agradar a Deus, porque para receber o que você precisa, para chegar onde Deus tem para você, você não vai chegar lá sendo Isaac, você não vai chegar lá sendo Jacó, tampouco se passando por Esaú. O que você precisa é de outra identidade, irmão. Outra identidade. Então eu pergunto para você: quem és tu? Quem é você hoje? Você está em Gênesis 27, anda um pouquinho para frente. Gênesis 32. Gênesis 32, versículo 22. Quem achou, diga amém. Levantou-se aquela mesma noite, tomou as suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque, e tomou-os, e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou o que, irmão? Só. E lutou com ele um homem, até que a alva subiu. Vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa e deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele, e disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, senão o quê? Me abençoares. Presta atenção aqui, irmão. Jacó se passa por Esaú, recebe a tal bênção de seu pai. O irmão quer matá-lo, a mãe diz: olha, vai embora, procura o seu tio Labão, vive lá, até que a ira do seu irmão se apague. Então Jacó vai embora, dorme no deserto, tem uma visão de Deus, prossegue no seu caminho, vai trabalhar com seu tio. Quando ele chega lá, irmão, ele se apaixona, combina o dote com o tio e fala: tio, eu não tenho dinheiro, mas eu trabalho para o senhor para casar com a sua filha. E o tio fala: você vai trabalhar para mim 7 anos e eu vou te entregar ela. Então ele trabalha. No dia do casamento, o tio engana ele e coloca a filha mais velha. Quando ele olha e fala: mas não é essa a esposa que eu queria, o tio fala: se você trabalhar mais 7 anos, eu te dou a esposa que você ama. E ele trabalha mais 7 anos, sem salário, para casar com a mulher que ele amava. E aí, irmão, ele prossegue, tem filhos, construi riquezas, herança. Ou seja, só nessa conta rápida já passou mais de 14 anos. 14 anos é uma vida, sim ou não? É a minha vida inteira no ministério. É uma vida. E aí, irmão, Deus vem em visão e fala para ele: é hora de voltar para casa.
é hora de voltar para casa. Então ele vai, pega sua família, seus servos, seus empregados, seu rebanho, e no meio do caminho ele passa todo mundo e fala: eu vou ficar aqui um pouco sozinho com Deus. E aí vem um anjo, que a história a gente já conhece, e ele começa a agarrar o anjo, e aquela luta, e o anjo fala: me deixa, eu tenho que ir embora. E aí, não prevalecendo, toca a juntura da coxa dele, e aí o anjo fala: me deixa ir, porque a alva já subiu. E ele fala: eu não vou te deixar ir, senão o quê? Ele não já tinha recebido a bênção? Irmão, sabe aquela coisa que você luta a vida inteira para ter? Ele se passou por Esaú, irmão, para ter a bênção, lutou a vida toda para ter a tal bênção. O que Deus está querendo falar conosco hoje é que o maior desgaste que há na vida do ser humano é querer ser quem não é, irmão. Você querer ser quem você não é vai te matando, vai exaurindo a vida. O que eu estou falando aqui hoje, irmão, é que para chegar onde Deus preparou para você, você vai ter que ter uma nova identidade. Agora, o significado da palavra identidade, ela carrega dois significados distintos. Primeiro, a capacidade de se tornar idêntico. Então Jacó se passa por Esaú, veste a roupa de Esaú, coloca pele de animal nas mãos para a mão ficar peluda como a do seu irmão Esaú. Ele se tornou idêntico, mas ele não era Esaú, ele era uma cópia. E a segunda característica, significado da palavra identidade é conjunto de características capazes de tornar uma pessoa única. É essa identidade, irmão, que nós precisamos ter. Nos tornarmos uma pessoa única em Deus, autêntica, genuína. Não adianta se passar por crente a vida inteira, irmão, se você não é crente. Não adianta querer mostrar para Deus e para as pessoas uma fé que você não tem. Sabe, não adianta você ir lá orar ou transparecer para as pessoas que você tem muita fé, quando na verdade o que tem dentro de você é incredulidade. Não adianta você querer viver a vida que você viu outras pessoas viverem. Tem gente aqui insatisfeita, irmão. Por quê? Porque ela quer viver a vida de outra pessoa. Ela quer ter o que outras pessoas têm, e ela julgou que a felicidade daquela pessoa está naquilo que ela possui. Deus está dizendo: para você chegar aonde eu quero te levar, você não vai chegar sendo Jacó, nem se passando por Esaú. Você precisa de uma identidade que eu vou dar. Amém? Amém, gente? Continuando. 26. E disse: deixa-me ir, porque a alva já subiu. Porém ele diz: não te deixarei ir, se não me abençoares. Disse-lhe então o anjo: qual é o teu nome? E ele disse o que, irmão? Jacó. Jacó. Então disse: não se chamarás mais o teu nome Jacó,
Imagina aquele frio na barriga. Será que ele vai dizer que o meu nome agora é Esaú? Para sempre? Não foi Esaú que ele tentou ser a vida toda? Qual é o seu nome? E eu imagino ele pensando, com Deus, não adianta eu querer me passar por Esaú, porque ele sabe que eu sou Jacó. Amém? Não adianta eu me passar de santo, que ele sabe que eu sou um pecador. Não adianta eu me passar de crente, que ele sabe que eu sou um incrédulo. Irmão, para chegar onde Deus preparou para você, você não vai chegar lá sendo nem crente, nem evangélico. Você vai precisar de uma outra identidade. Versículo 28. Não te chamarás mais o teu nome Jacó, mas Israel será o teu nome. Pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e o que, irmão? Prevaleceste. Diga graças a Deus. Deus está dizendo, a partir de hoje, você vai se chamar Israel. Porque você já vem lutando na vida como um príncipe. Diga glória a Deus. Irmão, às vezes nós lutamos tanto para ser uma pessoa, sendo que Deus olha para a gente e já nos enxerga como herdeiros de Cristo. Você não está cansado, não, irmão, de querer ser quem você não é? Você não cansa, não, irmão, de tentar mostrar, tentar convencer, ou querer conquistar a vida de outras pessoas? Sabe, pastor, eu queria ter a sorte que fulano tem, eu queria ter oportunidades que fulano teve, pastor. Sabe, eu só queria, pastor, ser alguém na vida. Você não está cansado de ser essa pessoa, não? Porque não importa, irmão, as faces que você assumiu para si, Deus sempre soube quem você era. Lá no ventre Deus já está dizendo, olha Isaac, vai ser diferente. A bênção não vai ser de Esaú não, vai ser de... Jacó passou a vida inteira lutando por uma coisa que decretada por Deus já estava sobre ele. Por quê, irmão? Porque ele estava seguindo os padrões daquele mundo. Então ele carregava consigo, poxa, eu queria ser mesmo, era o primogênito. Ele era muito amigo da mãe, eu imagino ele perguntando, mãe, como é que foi no dia do meu nascimento? Porque ele era gêmeo, mas o Esaú saiu primeiro. E a mãe contando, olha, você saiu agarrado no calcanhar do seu irmão. E eu imagino ele frustrado, dizendo, poxa, mas foi por alguns minutos. Por pouco eu não fui o primogênito, agora o meu irmão é herdeiro de tudo e eu não tenho nada. Agora o meu irmão vai receber a bênção de meu pai e não vai ter bênção para mim. Irmão, mal sabia ele que o dono dos decretos, que é Deus, já tinha liberado uma palavra que a bênção era dele, possuía ele. Quantos de nós que estamos vivendo assim, irmão? Lutando para ser alguém, tentando ser alguém, tentando parecer com alguém, cansado, irmão, de ser essa pessoa, de tentar ser essa pessoa. E Deus está dizendo, eu sempre soube quem era você. Lá no ventre da tua mãe eu já sabia quem era você. Vai lá no livro de Salmos, por gentileza. Salmos capítulo 139. Salmos no meio da Bíblia, 139, versículo 1.
Quem achou, diga amém. Salmo 139, primeiro. Senhor, tu me sondas e me o quê? Conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu o quê? Levantar. De longe conhece o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha boca, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercastes por detrás e adiante, puseste sobre mim a tua mão, versículo 6, tal ciência é para mim maravilhosíssima, não alcanço de tão alta, versículo 7, para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer ao inferno a minha cama, eis que ali tu estás também. Se tomar asas da alva, da manhã, e habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz em roda de mim, nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa, pois possuíste as minhas entranhas, cobriste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso, tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido nas profundezas da terra. 16, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas existia. Diga glória a Deus. Deus está dizendo o seguinte: você tenta se passar por alguém, e eu conheço você quando você ainda estava no ventre da tua mãe. Você se desgasta, irmão, em querer ser alguém que não é. Se aquele que detém a bênção nas mãos para entregar, te conhece quando você ainda era informe no ventre da sua mãe. Irmão, você não precisa mais viver essa canseira. Você não precisa mais assumir essa identidade falsa. Você não precisa mais querer ou desejar se passar por alguém. Deus sempre soube quem era você. Sabe, às vezes a gente tem a sensação, sabe aquela semana que a gente dá uma relaxadinha na vida com Deus? Cansado, correria, a gente não ora tanto, não para ouvir a Deus, e aí algumas coisas acontecem de errado, logo a gente se culpa. E a gente disse assim: nossa, porque eu deixei Deus em segundo plano, eu não orei essa semana, eu não me envolvi com Deus, as coisas já começou a dar errado. Aí você, na outra semana, tenta compensar. Aí você ora mais, se dedica mais, busca mais. Irmão, a oração que você fez nessa semana não mostrou um outro de você para Deus. Ele continua vendo você quem é você, como você é. É uma situação que só existe na nossa cabeça. A gente ainda está servindo a Deus e tentando ganhar a Deus pelas nossas obras, tentando fazer com que Deus se apaixone por nós pelo que fazemos.
não por quem somos. Quando Jacó estava no ventre da mãe, que obra ele tinha? Nenhuma. E Deus já o havia escolhido. Diga glória a Deus. Pastor, então Deus sempre soube que eu ia ser essa pessoa. Deus sempre soube então que eu ia ser um péssimo pai, uma péssima mãe, um péssimo filho, um mau marido, uma má esposa. Deus sempre soube que eu ia ser um cafajeste, um canalha, uma pessoa sem valor. Não. Essa pessoa aí foi a pessoa que você escolheu ser. Foi a pessoa que as escolhas que você fez na vida te tornaram. Amém? Essa pessoa, pastor, então Deus me escolheu, me ungiu no ventre da minha mãe. Então, ainda que eu seja um qualquer, me comporte de uma maneira errada, nada vai mudar então, porque se Deus já me escolheu antes de tudo, então Ele já sabia, pastor, que eu ia ser incrédulo, que eu ia ser um fraco, que eu ia ser infiel, um fracassado, que eu ia ser uma pessoa doente, depressiva, que eu ia ser uma péssima mãe, uma péssima esposa, um mau servo, um péssimo amigo. Não, meu irmão, não. Isso aí é a pessoa que você escolheu ser. A pessoa que Deus ungiu no ventre da sua mãe não é essa aí. Essa aí foi a que você escolheu se tornar ser. Amém? Deus, Ele não vai promover o erro. Deus não vai promover aquilo que está errado. Não pense você que está tudo irrevogável. Não, não é bem isso. Não é bem isso. Porque senão daqui a pouco você vai deitar numa rede chamada graça, viver uma vida de pecado, sem compromisso, longe de Deus, e achar que está tudo lindo, tudo favorável. Não, não é isso. Essa não foi a pessoa que Deus escolheu lá no ventre. O salmista está dizendo: todas as coisas foram escritas no teu livro, sem que nenhuma delas ainda existisse. Você sabe qual é a minha diferença para a sua? Ou melhor, a nossa diferença para Deus, a minha para a sua, Deus está dizendo, é que você escreve o diário no final do seu dia, e você relata o que aconteceu. Deus está dizendo: eu escrevi o diário antes do dia começar. Irmão, não te dá curiosidade, não? Por que nosso alvo é um relacionamento com Deus? É para descobrir essas coisas. Ele está dizendo: olha, você ainda nem existia, eu já tinha escrito um diário de como ia ser a sua vida. Diga glória a Deus. Deus não espera o final do dia para relatar no diário o que você fez, irmão. Ele relata no diário da sua vida antes que sua vida existisse. E quem descobriu isso? Davi, o homem segundo o coração de Deus. Se você buscar uma intimidade com Deus, você vai ter revelações que você jamais imaginou compreendê-las. Ele está dizendo: Deus, eu estava no ventre da minha mãe e o Senhor me conhecia. Quando eu era informe, o Senhor já sabia quem eu era. De uma maneira assombrosa, maravilhosa, de uma ciência que eu não consigo entender, o Senhor já sabia quem eu era. E no seu livro, o Senhor escreveu sobre todos os meus dias, sem que nenhum dele ainda existisse. Diga glória a Deus. Irmão, você só tem que se encontrar com o propósito da sua vida. Você só tem que sintonizar as suas escolhas para levar você para o projeto que Deus fez. Jeremias disse: bem sei eu os pensamentos que tenho de vós, pensamentos de paz e não.
Não tem um plano ruim de Deus na sua história, irmão. Não tem um plano de ruim na sua história. O problema é que as nossas escolhas, decisões, foi escrevendo uma história paralela de dor, de sofrimento. Por quê? Porque nós queríamos ser Esaú e não Jacó. A maioria que está aqui, se não todos, nunca quis ser crente. Nunca quis ser evangélico. Nunca quis ser de Deus. Nunca quis ser Jacó. Aí algumas circunstâncias te atraiu. Você começou a tomar conhecimento da palavra e da vontade de Deus. E aí você começou a tentar viver um perfil que não é seu. Olha para o irmão que está do seu lado. Dá um sorriso bonito para ele. Fala assim: você é fake? Ou você é real? Sabe quando você constrói um perfil falso? Quantos de nós, irmão, que estamos vivendo isso? Posta no perfil lá, irmão, uma santidade que não é real. Essa semana nós comentamos isso, né, Elcio? Uma pessoa que a gente conhece em comum postou lá, vive postando versículos bíblicos, e aí postou lá tomando uma gelada, e aquilo me deixa indignado, irmão. E a minha esposa falou: para de olhar essas coisas, para, senão daqui a pouco você vai acabar. Aí no dia seguinte ele postou uma frase dizendo assim: conhecer a palavra até o diabo conhece, mas ele continua sendo o diabo. Não é o que você conhece, é o que você decide praticar. Falei: meu Deus do céu, é muita hipocrisia, irmão. Aí fica fácil ser de Deus. Você guarda o sábado que a religião exige. Sou de Deus, estou com Deus, vou para o céu. É muita mentira. A pessoa, ela nem sabe quem ela é, irmão. Por quê? Porque provavelmente vem para a igreja e aí está tentando ser alguém que não é ela. Está tentando ser Esaú. E Deus está dizendo: eu sempre soube que você foi Jacó, meu amigo. Amém? Não adianta postar versículos bíblicos, que eu sempre soube que você gostava de uma loira gelada. Não, a gente escolhe se enganar a Deus, pensar que está enganando as pessoas, quando na verdade estamos perdendo a nossa identidade. Porque chega uma hora, nós nem somos mais Jacó, nunca fomos Esaú. Quem somos? Quem sou eu? Quem é você? Deus está dizendo: não adianta gastar a sua vida se passando por alguém que você não é, porque eu sei quem você é. Aí ele pergunta para Jacó, o anjo: quem é você? Você acha que o anjo não sabia? Mas ele estava perguntando: deixa eu ver se você ainda sabe quem você é. Deixa eu ver se você ainda pensa que é Esaú, ou esqueceu que é Jacó. Irmão, eu te convido a chegar diante de Deus hoje como Jacó. Se apresenta diante de Deus como Jacó. Deus, eu sou Jacó, Pai. Deus, eu estou tentando ser Esaú, mas Deus, na verdade eu sou Jacó. Eu estou tentando ser crente, mas eu sou incrédulo. Eu estou tentando ser de Deus, mas o pecado me consome por dentro. Eu estou tentando ser humilde, mas na verdade eu tenho que todo dia escolher bem o tamanho do salto que eu coloco nos pés.
Eu estou tentando parecer uma pessoa simples, mas na verdade a vaidade já está tomando conta de mim, meu Deus. Se apresenta para Deus como Jacó, irmão, sabe por quê? Porque não adianta ser Esaú. O padrão, a referência que você tem, não vai te levar onde Deus preparou. Então não adianta você, não, eu quero parecer crente, porque aí eu vou chegar lá. Não vai. É outra identidade que você precisa, que só Deus pode te dar. E vai te dar, em nome de Jesus. Amém? Ele está dizendo, olha, não precisa mentir para mim, eu sei quem é você. Isso não é bom? Não sai um peso de cima? Poxa, eu não preciso mais fingir, eu não preciso mais mostrar que eu sou o que eu não sou. Eu não preciso mais querer parecer com outra pessoa, com outra referência, com alguém do meu padrão. Não, eu vou chegar para Deus e falar, Deus, eu não consigo crer no que o pastor prega, eu não consigo sentir tua presença, eu não consigo nada. Deus, eu venho para a igreja, mas eu não sei nem qual é o propósito de eu estar aqui. Sabe, eu não perco um culto, Deus, mas não recebo nada. Eu chego aqui com as melhores intenções e saio daqui sem entendimento nenhum, eu não entendo nada. Vazio, Deus. Carnal. O Senhor já falou para mim de perdão, mas eu continuo odiando. O Senhor já falou para mim de santidade, mas eu continuo pecando. Deus, esse sou eu sou Jacó. Eu sou Jacó. É isso que Deus está falando conosco. Pastor, então Deus sempre soube. Deus sempre soube de uma coisa, e eu quero revelar para você. Lucas, abra lá, por gentileza. Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15, versículo 17. Lucas 15, 17. Mateus, Marcos, Lucas 15, 17. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Sabe o que Deus sempre soube, irmão? É que você nunca iria se realizar sem ser aquilo que você nasceu para ser. Que mais cedo ou mais tarde você iria voltar para Ele e estar aqui como você está hoje. Isso Deus sempre soube. Aquele filho pegou o dinheiro e falou: agora eu sou alguém. Pegou a fortuna, pegou a herança e falou: agora eu sou alguém nessa vida. E o pai sempre soube: você nunca vai ser plenamente feliz tentando ser alguém que você não é. Aí ele foi, o ricão da parada, tudo ele pagava, tudo ele tinha dinheiro, se exibia, mostrava-se, e foi ficando pobre, perdendo tudo. Aí vai trabalhar, cuidar dos porcos, vê os porcos comendo a lavagem, e tanta fome, irmão, que ele queria comer aquela lavagem, ninguém dava para ele. E aí ele caiu em si. Ele falou: meu Deus. Irmão, cuidado, sabe que o dinheiro às vezes ele disfarça uma realidade. Às vezes as condições favoráveis criam uma identidade falsa que você gosta. É falso, mas você gosta. Sabe, está tudo indo bem, pastor, graças a Deus, tudo dando certo para mim, estou vivendo uma boa fase na minha vida.
Deus está sendo bom para mim, pastor, mas você é falso. Você sabe que está longe de Deus, está precisando se libertar dos pecados, nascer de novo, aceitar Jesus, se firmar com Ele verdadeiramente. Mas aquele tempo de bonança, mesmo sendo falso, é prazeroso. Aquela identidade, irmão, mesmo sendo falsa, te traz algumas vantagens. Te traz, irmão, alguns benefícios. Sabe, é como você pegar o cartão de crédito de outra pessoa, e você vai lá, irmão, e usa o cartão de crédito, traz benefícios, mas você não é aquela pessoa. Aí Deus promove uma tempestade. Deus promove o cartão de crédito cair da sua mão, o limite acabar, para você passar e ser envergonhado. Já passou por isso? De você fazer uma compra, irmão, chegar no caixa e o cartão é recusado? Já passou por isso? Eu já, algumas vezes. É de doer, irmão. É uma vergonha inexplicável. E aí você tenta criar uma história para a moça do caixa, e talvez ela vive a mesma coisa que você, e fala: eu conheço essa história. Porque ela não é dona do mercado, ela é funcionária do mercado, da loja. Mas a gente fica tão desconcertado que a primeira coisa que a gente pensa, tem que criar uma história. Nossa, eu errei a senha, sei lá. Deus promove isso, irmão, para aquela zona de conforto cair por terra, e você se lembrar de quem você era, não de quem você está tentando ser. Amém? E aí ele cai em si e fala: meu Deus, lá na casa do meu pai até os trabalhadores têm fartura, e eu estou aqui passando fome. Eu vou voltar para lá e eu vou dizer para o meu pai: pai, eu pequei, eu errei, não mereço ser teu filho, mas me dá um emprego, por favor. Percebe que ele planeja: eu vou ao meu pai como Jacó. Eu não vou chegar lá ao meu pai como um homem rico, que não sou mais, como o herdeiro, que não sou mais. Eu não vou chegar lá na pompa, na postura, e mostrar para o meu pai: oi pai, estava com saudade, vim saber como o senhor estava. Já viveu isso? Eu já vivi isso também. De morar na igreja, às vezes não ter o que comer, e aí decidir: vamos fazer uma visita para aquele irmão. Aí nós chegava lá: ô irmão, a gente veio fazer uma visitinha, saber se o senhor está bem, e torcendo, tomara que ele ofereça alguma coisa para comer. E aí o irmão falava assim: ô pastor, o senhor quer tomar um café, alguma coisa? Lá dentro você fazia assim: glória a Deus, Deus é fiel. E aí a gente fazia aquele charme, né? Mas com medo danado. Não, irmão, não precisa se incomodar. Morrendo de medo do irmão falar assim: então tá bom, pastor, aceita uma água pelo menos. Ô irmão, volta pro café. Sabe, não chega para Deus com essa pompa, irmão. Não chega para Deus mostrando ser quem você não é. Ele falou: não, eu vou voltar para a casa do meu pai, eu vou falar: pai, eu pequei, eu errei, eu não mereço ser teu filho. Eu sou Jacó, eu sou isso, eu sou esse. Eu tentei ser uma coisa que eu não era, e agora eu nem sou mais o que eu fui um dia, não consegui ser o que eu queria ser, e estou aqui, sem saber o que fazer da minha vida. Irmão, é esse o plano que você tem que traçar na sua cabeça. Não precisa mais viver de aparência. Diga glória a Deus. Não, irmão, chega para o pai e fala: pai, eu sou Jacó. Sabe, eu sempre quis ser Esaú, mas na verdade eu sou Jacó. Eu sou esse. Versículo 20. E levantando-se, foi para o seu pai. Olha isso, irmão. E quando ainda estava
estava longe, ouviu seu pai e se moveu de íntima compaixão e, correndo ao encontro, lançou-lhe ao pescoço e fez o que, irmão? E o beijou. Aí você imagina a história comigo, porque eu tento vivenciar na minha cabeça. Eu imagino lá uma fazenda, a porteira da fazenda sempre é longe da casa, sempre é longe, e o filho decide vir naquela estradinha de terra, sem eira nem beira. A Bíblia diz que ele estava rasgado, descalço, sujo. Irmão, viver descalço naquela época era para escravos. Nós estamos falando de um rapaz que era herdeiro. Eu estou falando de um povo que é herdeiro e está vivendo como escravo, porque tentou ser alguém que não deveria, porque sempre quis ser uma coisa que Deus não projetou para você, sempre quis mostrar uma coisa que não era real. Então ele está voltando, irmão, lá de longe na estradinha, e para o pai ter enxergado ele de longe, eu imagino que o pai estava na porteira. Então o pai, irmão, eu quero pensar assim, porque eu estou falando do meu Deus. Eu imagino o pai indo todo final de tarde na porteira e olhando ao longe. O pai sempre esteve esperando ele de volta. Sabe por quê? Porque se tem uma coisa que o pai sempre soube, é que você jamais ia ser feliz sendo Esaú. Então Jacó cresceu, enriqueceu, prosperou, casou, tem filho, e está lá no val de Jaboque, agarrado num anjo, falando: eu quero a bênção. E o pai falando: mas você não já recebeu a bênção? Não, eu recebi como Esaú, eu quero receber como Jacó. Diga glória a Deus. O pai sempre soube: meu filho vai voltar, ele não vai ser plenamente feliz tentando ser alguém que ele não nasceu para ser. E aí, irmão, quando ele vê de longe, fala: é ele corre ao encontro, irmão. Ele corre ao encontro do filho, beija o filho, abraça o filho. Abraça o filho, e o filho diz para ele, versículo 21, e o filho disse: pai, eu pequei contra os céus perante ti, e já não sou digno de ser chamado o quê? Irmão, a situação estava favorável para ele, sim ou não? Imagina ele voltando para casa, imaginando como a coisa vai ser. Será que meu pai vai me aceitar? Será que ele vai me dar um emprego? Será que ele vai ficar bravo? Será que ele vai perguntar onde está o dinheiro? Porque é o que a gente pensa. Você tentou, quebrou a cara, a volta você já espera pelo pior. Só que aí no meio do caminho, irmão, todos aqueles pensamentos negativos caem por terra, porque o pai vem ao encontro, agarra ele, beija ele, e ele podia ter pensado: gente, nem preciso falar aquilo que eu ia falar, nem preciso ser Jacó, está tão favorável para mim, acho que eu vou ser Esaú mesmo. Oh pai, que saudade! Tudo tão favorável para ele, mas aí ele seguiu com o plano de arrependimento. Irmão, siga com um plano de humildade, de arrependimento, de submissão, de entrega, de intensidade, de relacionamento, de comunhão, de consagração, de visitação, de estar com Deus. As coisas melhoraram, está dando certo para você, superaram suas expectativas. Siga com o plano de ser de Deus, de ser humilde, de ser santo, de ser consagrado, de ser um instrumento, de ser aquele que se humilha, que bate no peito e diz: pai, eu careço da tua misericórdia. Siga com o plano, porque às vezes as coisas dão uma melhoradinha para a gente, irmão, a gente muda o plano.
A gente muda o plano. O meu maior medo é esse, irmão. Eu aprendi a lidar com a necessidade. Eu tenho medo da fartura. Eu aprendi a ficar com Deus nos dias maus. Eu tenho medo dos dias bons. Eu aprendi a ficar firmado em Deus quando tudo vai mal. Eu tenho medo, irmão, de quando tudo vai bem. Porque a gente às vezes, irmão, as coisas dão uma melhoradinha, a gente muda o plano. A gente já pensa, poxa, está favorável demais. Não vou me humilhar não. Não vou pedir perdão não. Não vou cumprir aquele voto não. Não vou me consagrar não. Não vou me santificar não. Acho que eu não preciso renunciar não. Segue com o plano, irmão. Segue com o plano de agradar a Deus. Segue com o plano de ser filho de Deus. Então é o pai beijando, ele fala, para pai, para. Pai, eu pequei. Eu pequei contra o Senhor, eu pequei perante os céus. Pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Pai, eu queria ser Esaú, mas olha, eu confesso, eu sou Jacó. Eu sou Jacó. Versículo 22. Mas o pai disse aos servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, ponde um anel na mão e sandálias no pé, trazei o bezerro cevado e matai, comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e agora reviveu, tinha se perdido, mas agora foi achado. E começaram a se alegrar. Diga graças a Deus. Ele está dizendo: pai, eu não mereço ser seu filho. E o pai está dizendo para os empregados: este meu filho morto, mas era meu filho. Não é porque morreu que ele deixou de ser filho. Amém? Amém, gente? Tem ex-marido, ex-esposa, tem ex para um monte de coisa, mas não existe ex-filho. O pai olhou para ele e falou assim: você estava morto, mas morto era meu filho, e agora vivo, você acha que eu não vou querer você sendo meu filho? Você estava perdido, mas era um filho que estava perdido, agora achado, você continua sendo meu filho. E começaram a se alegrar. Mas por quê, irmão? Porque diante do pai, aquele filho decidiu: eu não vou mais me mostrar aquilo que eu não sou. O pai está pronto, irmão, para amar Jacó como Jacó. O pai só não vai amar alguém que se passe por outra pessoa, porque ele vai dizer: mas você nem é mais o original, e também não é uma réplica perfeita. Consegue entender o que eu estou dizendo para você? Não precisa parecer crente para o pai te amar. Não precisa querer mudar todas as roupas agora, irmão. Não precisa agora mudar o jeito de vestir, o jeito de falar. Não precisa. Não precisa. Se você fala gírias, continua falando as suas gírias. E aí, mano, belê? É nós na fé. Não, pastor, que linguagem é essa? Paz do Senhor amado, como vai a sua graça nesse dia? Deus está dizendo: essas coisas não me impressionam não, sempre soube quem você é. Amém? Um dia eu falei lá na outra igreja, não adianta você pôr roupa para se apresentar a Deus, porque quando Deus olha para você, Ele continua te vendo nu. A Bíblia diz que Adão e Eva, quando pecaram, antes de pecar, eles estavam como diante de Deus? Nu. Aí pecaram, aí construíram aventais com folhas de árvores. E aí Deus fala para eles assim: olha, como vocês sabem que vocês estão nus?
Comeu do fruto? Ah, comi e tal, blá, 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 a gente já conhece. Aí a Bíblia diz, Deus fez para ele casacos de pele. Porque aquela roupa que Adão construiu para si, não cobriu a nudez diante dos olhos de Deus. Aí eu falei lá na igreja, irmão, você não precisa botar uma camisa para ir lá falar com Deus. Você está lá tomando banho lá, irmão, sem roupa, vai falando com Deus. Aí já viu uns olhando assim para mim. Eu falei, ué, você toma banho de roupa? Mas não era essa a questão é, meu Deus, como é que eu vou falar com Deus sem roupa? Oh, irmão, Deus quando olha para você, Ele sabe quem você é. Você não nasceu de roupa, e Ele te conheceu no ventre da tua mãe, diga glória a Deus. Então não é a roupa de crente que te faz crente, irmão. Não é a roupa de crente que te faz uma pessoa de Deus. Não é. Não é a minha gravata, irmão, que impressiona a Deus, é o meu coração. Amém? Então não adianta eu chegar para Deus, não, eu vou pôr a gravata. Deus, aqui quem fala é o pastor. Ele fala, rapaz, te conheço. Eu sei que você é Jacó. Amém, gente? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Irmão, pare de se passar por alguém que você não é, porque essa pessoa que você está tentando ser não é suficiente para te levar onde Deus preparou. Pastor, estou tentando ser de Deus, estou tentando ser crente, estou tentando ser santo, porque eu sei que Deus tem plano maior na minha vida. Irmão, não é isso que vai te levar lá. Para chegar lá onde Deus preparou, você vai ter que receber a identidade que Ele vai te dar. Amém? Amém, gente? Aquele rapaz gastou tudo, está querendo comer lavagem, está vivendo lá longe, mas tem uma coisa chamada DNA, que prova que ele é filho de um homem rico, herdeiro. Amém? Irmão, não importa a vida que você esteja levando hoje, tem um DNA de Deus em você. Tem um DNA de Deus em você. Aí ele chega, irmão, maltrapilho, porque era assim que ele estava. E aí o pai fala, vamos dar uma roupa nova para ele. Vamos pôr um anel no dedo, que isso aqui é autoridade. Autoridade. Que quando você peca é a primeira coisa que vai embora. Você nem consegue orar, irmão, porque o diabo já fala para você, você não tem poder sobre mim. Você nem consegue pedir nada para Deus, porque o diabo já fala, Deus não vai te dar, você pecou. O diabo, irmão, está tentando fazer você viver fora da graça. Então você tem que pagar o preço, você tem que ser, você tem que aquilo outro. E o pai está dizendo, olha, você só tem que saber quem você é. Quem és tu? Quem é você? Amém? Quem é você? Você só tem que saber quem você é, pai. Eu sou teu filho e não mereço ser teu filho. Mas eu sou, mas não mereço. Quem és tu? E ele disse, eu sou Jacó. E a palavra que Deus põe no meu coração é essa. Ele está pronto para amar Jacó como Jacó, porque ele vai dar uma identidade nova, é para Jacó, não é para Esaú. Diga a glória a Deus. Porque ele escolheu Jacó, ele não escolheu Esaú. A Bíblia diz em Hebreus 12:16, ninguém seja profano como foi Esaú. Deus está dizendo, você está tentando ser uma pessoa que eu rejeito. Irmão, Deus nunca aprovou religião, tampouco religiosidade. Foi os religiosos que mataram o filho dele. A letra mata, e a letra matou Jesus, irmão. É tão sério isso que João Batista pregava com veemência, e as pessoas iam até ele e falavam assim, és tu Cristo? E ele dizia, eu não. As pessoas estão prontas para levantar um falso Cristo o tempo todo, mas não estão prontas para o verdadeiro. Aí quando Jesus aparece, não acreditam que é Jesus.
Então a igreja hoje vê Cristo no pastor, no líder, naquela pessoa importante da igreja, mas na hora que ela tem que olhar para Cristo mesmo, aí ela não vê. Deus falou comigo, falou: olha, o povo está pronto para levantar um falso Cristo, mas não estão prontos para o verdadeiro. Irmão, é isso que nós precisamos, ganhar uma identidade nova. Diga graças a Deus. A identidade que Deus quer me dar é porque eu sou Jacó. Se eu me passo por Esaú, ele vai falar assim: então não é para você, era para Jacó que eu tinha um negócio. O pacto que eu tinha era com Jacó, não era com Esaú. O pacto que eu tinha era com um pecador, não era com um falso crente. A aliança que eu tinha, a promessa que eu tinha, é por uma pessoa pecadora, não por um fariseu, disfarçado de pastor, de obreiro, de membro, de seja lá o que for. Não, chega para Deus: Deus, eu sou Jacó. Amém? Romanos capítulo 9. Eita Jesus, vamos apressar, né? Romanos 9. Romanos capítulo 9, versículo 9 também. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei, e Sara terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que o chama. Foi-lhe dito a ela: o maior servirá quem, irmão? O menor. Como está escrito: amei a Jacó e odiei a quem? A Esaú. Está vendo aí a palavra que eu estou ministrando? Ele está dizendo: olha, porque a promessa é essa, que Sara vai ter um filho, não só ela, mas Rebeca vai ter um filho. Mas quantos filhos ela teve? Deus só enxergava Jacó, irmão. Os olhos de Deus, irmão, é só para Jacó. Diga bem forte: eu sou Jacó. Os olhos de Deus é para você. Amém? Porque ela vai engravidar de olha, lê de novo comigo, versículo 11: porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas daquele por quem Deus chama, Deus escolhe. Foi-lhe dito: o maior servirá ao menor. Como está escrito: amei a Jacó e odiei a quem? Irmão, aquela pergunta do anjo não foi por acaso. Quem é você, filho? Se ele fala: eu sou Esaú, o anjo fala: tchau. Porque você acha que o homem consegue segurar um anjo? Tem hora que Deus, irmão, ele deixa a gente pensar algumas coisas. A Bíblia diz que o anjo não prevalecia contra Jacó, você acha? Aí o anjo vai lá e fere na coxa dele e já fica manco. Se ele responde errado, se ele tenta se passar por quem não é, eu acho que Deus, o anjo ia embora e ia deixar ele com coxa, sem coxa, sei lá como. Porque Deus ia falar assim: eu amei Jacó, mas já que você é Esaú, o que eu tenho aqui não é para você não. Ai meu Deus, essa palavra, irmão, eu não sei se está fazendo sentido para você como está para mim. Eu não sei. Eu sempre carreguei no meu espírito: eu não consigo, eu não vou conseguir ser. Sabe, eu não consigo. Falo muito com a minha esposa:
Sabe, amor, às vezes eu fico com medo, porque eu olho e eu não vou conseguir ser, ou seja, eu não vou conseguir ser quem? Esaú? Eu não estou conseguindo, irmão, chegar a um padrão da minha geração. Então pesa sobre mim uma responsabilidade de onde Deus me colocou. Pesa sobre mim, porque ainda que sejam poucas almas, mas é a noiva do Senhor. Pesa sobre mim a responsabilidade. E aí quando eu olho para os Esaús, que é a liderança atual que a gente tem na nossa geração, e eu me comparo a eles, e eu falo, meu amor, eu não vou conseguir ser, eu não consigo. E Deus está dizendo, mas o que eu tenho é para Jacó, não é para Esaú. Diga glória a Deus. Você não precisa ser Esaú, porque quem eu amo é Jacó. Diga glória a Deus. Irmão, essa palavra é para entrar no seu espírito, promover a mudança que precisa acontecer. Ele está dizendo, olha, eu amei Jacó. E o anjo pergunta, quem é você? Não que ele não soubesse. Você acha que o anjo está ali de bobeira, irmão? O anjo está ali passeando no vale de Jaboque, justo onde o Jacó ia passar. Não, a Bíblia diz que os anjos são ministradores de bênçãos. Deus deve ter falado, vai lá, liberar a bênção que esse homem quis a vida inteira, e que já era dele no ventre da sua mãe, vai lá. E aí ele agarra o anjo, e aí o anjo pergunta, quem é você, filho? Ele podia ter feito, sou Esaú, filho de Isaac, o primogênito, herdeiro das promessas. E o anjo, o que eu tinha aqui era para Jacó. Não, eu sou Jacó. Não, já era. Porque não adianta se passar por alguém aos olhos de Deus, irmão. Deus está pronto para amar Jacó como Jacó. Sabe por quê? Porque Ele vai mudar a sua identidade. Deus tem algo para você que vai mudar a sua identidade. Então não precisa você lutar para ser outra pessoa. Essa obra não está em você, está em Deus. Não vem de você, vem de Deus. Não vem dos seus esforços, vem porque Deus te elegeu. A Bíblia diz, eles estando ainda no ventre, não tendo feito nem bem nem mal, para que a promessa da eleição ficasse firme, não por obras, mas por aquele que Deus escolheu. Irmão, eu não sei porquê, mas Deus me escolheu e te escolheu. Nós somos a geração eleita. Nós somos. Pastor, e o meu vizinho que não quer saber de Deus, ele não é? Ele é também, mas as escolhas dele fez dele alguém que Deus não projetou que ele fosse. Ele está tentando viver como Esaú, comendo bolotas, desejando comer bolotas, como o filho pródigo. Agora nós que sintonizamos nossa vida com o plano de Deus, Ele está dizendo, olha, eu amei Jacó, eu amo você. Diga glória a Deus, diga graças a Deus. Versículo 13, como está escrito, amei a Jacó, odiei a Esaú. O que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem eu me compadecer, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, do que corre, mas de Deus que se compadece. Diga graças a Deus. Não, a palavra é clara, Ele está dizendo, olha, não depende daquele que quer, daquele que corre, daquele que se esforça, mas daquele que Deus se compadeceu. Deus se compadeceu de você. Deus escolheu você. Você não está aqui por acaso. Você viveu a vida que você quis viver lá fora. Está tentando viver talvez ainda uma vida que não é a sua, que Deus projetou, que Deus não projetou para você, mas Deus sempre soube, essa vida nunca ia te realizar, e você ia estar aqui sentado diante do meu servo, ouvindo a minha palavra, para saber que eu amei você do jeito que você era. Diga glória a Deus.
Se isso aqui, irmão, não alegrar você, vai ter que ficar mais umas 2 horas aqui, porque hoje você não vai sair do mesmo jeito. Amém? Um tempo novo vindo de Deus para essa igreja, para esse povo. Irmão, creia, porque eu vou pregar quantas vezes for necessário, para que você receba, para que você entenda que a sua felicidade está em Deus e não nas coisas que você pode possuir. Será que você tem dúvida? O homem está cheio do dinheiro lá, irmão, curtindo a vida, e aí ele acorda e fala: meu Deus, a alegria era na casa do meu pai, eu vou voltar para lá. Mas eu vou lá, eu vou falar para ele: pai, eu não mereço ser seu filho, me dá um emprego aí que já está bom. E o pai já abraça ele, já dá roupa para ele, já prepara uma festa. Começaram a se alegrar. Por quê? Porque a alegria da criatura é estar nos braços do seu Criador. Essa é a nossa alegria, está em Deus, irmão. E você está em Deus, sabe por quê? Não é porque você quer, não é porque você correu, se esforçou, é porque Deus olhou para você e se compadeceu. Você está em Deus porque você foi ligado em Deus por Cristo na cruz, irmão. Cristo é o plano de Deus para nós. Cristo é o símbolo da compaixão de Deus. Ele está dizendo: me compadeci de você, Ana, e aí eu enviei Cristo para morrer no seu lugar. Então eu vou correr, eu vou tentar ser, não depende de quem corre, de quem quer, de quem se esforça, mas de quem Deus escolheu. E Deus escolheu a gente, irmão. Você já parou para pensar que se a gente vivesse antes de Cristo, a gente não daria conta? Você daria conta de ir para a fornalha, irmão, para não negar o nome do Senhor, como Sadraque, Mesaque e Abednego? Eu não esqueço, irmão, de uma pregação que eu fiz muitos anos sobre isso. Acho que foi lá em Alfredo Marcondes até, só não lembro quem foi a criança. Mas eu pregando isso, a menininha fez assim. Eu falei: você teria coragem de confessar Cristo e queimar na fornalha? E ela fez assim. Uma criança. Isso eu não esqueço. Você acha que a gente conseguiria, irmão, viver na época que aqueles homens viveram? De Deus chegar para Abraão e falar: olha, eu tenho o que você quer, só que você tem que sair da sua casa, da sua parentela. Não, Deus, vamos, eu saio. Para onde? Vai andando aí, descido no caminho. No caminho a gente vê para onde eu te mando. E ele saiu sem saber para onde. Você acha que a gente ia conseguir? Aí Deus vem e fala: pega o teu filho Isaque, quem você ama, mata ele, oferece ele para mim em holocausto. Você acha que a gente ia conseguir? Irmão, nós fomos eleitos para nascer após a morte de Cristo, porque Deus se compadeceu de nós, quando ainda estávamos no ventre, ou bem, você está vivendo, irmão, no melhor tempo. Esquece a crise que está aí fora, porque está aí fora, está difícil as coisas. Esquece o tempo de crise. Você não está vivendo no tempo de crise, está vivendo no tempo da graça, da misericórdia, do amor de Deus, das benfeitorias, dos benefícios da cruz. Você está vivendo na misericórdia, irmão, na bondade, na plenitude. Jesus disse: eu vim para que você tenha vida e a tenham com abundância. Você está vivendo nessa vida, irmão. Pastor, mas a crise aí é outro detalhe, aqui é só uma passagem. Desfrute, viva o melhor, desfrute o melhor. Chega para Deus como Jacó, porque é você que Ele ama. Oh Deus, eu sempre achei que o Senhor queria que eu fosse crente. Eu sempre achei que o Senhor amava os crentes, não gostava do ateu, do católico, sei lá quem. Sempre achei que o Senhor queria que eu fosse obreiro, ministro, pastor, evangelista, missionário. Eu sempre achei que o Senhor... Não, Ele está dizendo: eu sempre soube que você era Jacó, filho. Sempre soube, te conheço no ventre eu elegi você, porque não depende do que você faz, mas da minha escolha. Irmão, Deus errou feio com a gente. Ou Deus errou feio com a gente, porque nós não somos a metade do que queremos ser para Deus. Paulo disse: o bem que eu quero fazer eu nunca faço,
O mal que não queria, estou repetidas vezes fazendo. Paulo nasceu na mesma geração que nós, pós-Cristo. Viveu a transição da cruz. Ou Deus errou feio com a gente, irmão, ou Ele nos amou, como a palavra dele diz. O que você acredita? Com que verdade você vive? Aí Jacó olha e fala: eu sou Jacó. Aí o anjo fala: olha, vou te contar um segredo, tá? Deus ama Jacó, nunca amou Esaú. Eu imagino o Jacó enxugando a lagriminha aqui assim, ó, e falando: então não precisava o tempo todo tentar ser Esaú? E o anjo: não. Então ele sempre soube que eu era Jacó? Soube. Quer dizer então que eu vou ficar desse jeito? Ele: não. A partir de hoje, você não é mais Jacó, você é Israel. Porque você lutou com os homens, você lutou com Deus e prevaleceu. Diga glória a Deus. Quer viver o que Deus tem para você? Duas lutas você tem que travar: com os homens e com Deus. Pastor, mas e o diabo? Ele não é o nosso adversário? O diabo está vencido na cruz, irmão. Vencido. E a Bíblia diz: em breve o Deus de paz vai esmagar Satanás debaixo do meu e do seu pé. Diga glória a Deus. Pastor, mas e a inveja, e o mal olhado, e o olho grande? Pastor, e a macumba, e a boa cumba, e o benzimento, e o mauzimento? Irmão, você está eleito em Deus. Maior é o que está com você, amém? Do que o que está no mundo. Essas coisas só têm o poder que você dá para elas. Se você viver todo dia: não, pastor, olha, minha vida é uma amarração, pastor, meu Deus, a inveja, todo lado, sabe, dentro da minha família, as pessoas, parece que é o pior para mim, meu Deus. Então você vai viver o pior, porque você vai viver escravizado nessa maldição. Eu quero é que as pessoas tenham inveja de mim, eu quero que elas mordam o nariz de tanta inveja. Porque ninguém inveja um fracassado. Ninguém olha, irmão, para um bêbado na sarjeta e fala: meu Deus, essa era a vida que eu queria. Ninguém inveja essa vida. Se as pessoas estão me invejando, é porque eu me tornei alguém em Deus. Deixa elas me invejar. Pastor, mas isso não tem poder sobre a vida das pessoas? Das pessoas que não estão em Deus tem. Maior é o que está conosco. Você só tem que travar duas lutas: com homens e com Deus. E a luta com o homem que você tem que travar, irmão, é contra você mesmo. Nessa luta contra você mesmo, você está prevalecendo? As muitas faces que Jacó tinha, Deus está dizendo: olha, você lutou com todas elas e prevaleceu. Sabe por quê? Porque quando você chegou diante de mim, você falou: eu sou Jacó. Eu venci o Esaú que estava dentro de mim, eu venci o fulano que estava dentro de mim. E quantas vezes a gente é assim: não, pastor, eu não vou ser mais o bobo dos outros, não, eu vou ser diferente daqui para frente, comigo agora vai ser assim, pastor. Você não está prevalecendo. Você tem que ser exatamente quem você nasceu para ser. Bobo dos outros, pastor? Não, eleito de Deus, escolhido de Deus, representante do amor de Deus. Alguém que mostra a Deus, irmão, nesse mundo, porque tem uma luz sobre você. Amém? Amém? Pastor, mas, irmão, você está insatisfeito com o que Deus fez de você? A Bíblia diz: como pode o vaso dizer para o oleiro: eu não quero ser assim?
Como pode a criatura dizer ao Criador: eu não quero ser assim? Se arrependa, irmão. Coloque-se diante de Deus e fala: Senhor, eu sou Jacó, estou pronto para receber a nova identidade que o Senhor tem para mim. Não vou mais lutar para ser Esaú, não quero mais a vida do fulano, ser que nem ciclano. Não, eu sou Jacó, eu sou esse homem fraco, eu sou essa pessoa inconstante, insegura, medrosa, apavorada, incrédula, pecadora, mentirosa, lábios impuros, seja lá o que for, quem você é. Chegue para Deus dessa forma, e Ele está dizendo: olha, a partir de hoje você não vai ser mais assim. A partir de hoje você será Israel. Diga glória a Deus. Amém, gente? Está entendendo, sim ou não? Uma nova identidade para você. Para a gente encerrar e finalizar isso, Isaías capítulo 56. Salmos, meio da Bíblia, depois é Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías 56. Glória a Deus por essa palavra, irmão. Recebe ela, viva ela, desfrute ela, porque Deus tem um negócio com Jacó, Deus tem alguma coisa com você. Amém? Isaías 56, versículo 3, ou terceiro. Isaías 56, 3. Não fale o filho do estrangeiro, que se houver unido ao Senhor, dizendo: certamente o Senhor me separará do seu povo. Nem tampouco diga o eunuco: eis que sou uma árvore seca. Deus está olhando para você. Você é estrangeiro, você veio de fora, você veio de longe, você veio de outras religiões, de outros credos. Você veio da onde? Você veio de longe. Está dizendo: jamais diga que Deus vai separar você do meio do povo dele. Porque às vezes a gente sente até isso, que a gente vai chegar na igreja e vai ser excluído. Não, pastor, não sei se a igreja vai me aceitar, porque eu vim de outra religião, eu vim disso, eu vim daquilo. Você que é o eunuco, nunca diga diante de Deus: eu sou uma árvore seca. O que era o eunuco, irmão? O rei, ele contratava homens para cuidar das suas mulheres, concubinas, e ele castrava esses homens, para que eles não viessem a ter relações com as suas mulheres. Então você imagina, alguém que foi eleito para ser eunuco, ele está castrado, ele nunca vai poder ser homem, nunca vai poder ser pai, nunca vai se casar. E ele vai olhar para si e vai dizer: eu sou uma árvore seca, eu não posso, eu não posso, eu não posso. Deus está dizendo: se você vive uma vida casta por servir a Deus, nunca diga: eu não posso, eu não posso, eu não posso. Porque às vezes a gente tenta ser crente, irmão, insatisfeito, porque a gente não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Lembra da história do meu pé quando eu machuquei? Poxa Deus, não posso nem jogar bola. O que o Senhor quer de mim? Não posso fazer nada. Ele está dizendo: nunca diga isso. Nunca diga que você é uma árvore seca. Versículo 4. Porque assim diz o Senhor a teu respeito, a respeito dos eunucos, que guardam os meus sábados e escolhem aquilo em que eu me agrado, e abraçam a minha aliança, também lhes darei na minha casa, dentro dos meus muros, um lugar e o que, irmão? Nome melhor do que o nome de filhos e de filhas. Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Diga glória a Deus. Nova identidade. Ele está dizendo: eu vou preparar para você um lugar na minha casa, dentro dos meus termos,
dos meus limites. Ou seja, se você viver nos meus limites, nos meus termos, guardar a aliança, abraçar o pacto, você nunca vai ser uma árvore seca, porque eu vou te dar um nome novo, um nome que é melhor do que nome de filhos e filhas, um nome eterno. Eu não sei que nome é esse, irmão, porque ser chamado de filho de Deus já é coisa boa, hein? É ou não é? Eu não sei que classe é essa que ainda está acima disso. Homens na Bíblia foram chamados de amigos de Deus. Jesus chega para nós e diz: olha, vocês não são mais servos, são amigos. Aí a Bíblia diz que somos filhos, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. E aí de repente ele olha, se a sua vida é casta, se você se abstém, se você renuncia para viver o propósito, para andar comigo, eu não me esqueço de você não, eu vou te dar um nome, uma identidade, que é melhor do que o de filho e de filha. Irmão, eu não sei que nome é esse, mas eu estou doido para descobrir. Esse é o recado de Deus para nós. Você não precisa tentar ser Esaú, porque o amor do pai nunca esteve para Esaú, mas para Jacó. Pastor, mas eu não quero mais ser esse homem que eu sou, e você não vai ser. Pastor, mas eu cansei de ser assim, e você não vai ser mais assim. Sabe por quê? Porque Ele vai te dar um nome melhor do que o nome de filho e de filha. O problema é quando a gente está confortável com quem nos tornamos. Jacó nunca esteve. Tentou ser Esaú e não era bom. Anos passaram e ele vem diante do anjo e fala: eu sou Jacó, e me dá uma bênção, pelo amor de Deus, que eu não aguento mais ser Jacó, eu já cansei de me passar por Esaú. E o anjo falou: você vai ser Israel a partir de hoje. É o recado de Deus para você, irmão. Nunca mais, irmão, se desgaste por querer ser o que você não é. Eu vou recolher as fidelidades, mas eu quero que você hoje se achegue para Deus como Jacó, porque Ele quer mudar a sua história. Diga glória a Deus, amém? Fecha sua Bíblia, vamos dar uma salva.